Bom dia, eu sou arquiteto e urbanista, formado pela Universidade de Tiradentes, com especialização em construções sustentáveis na Universidade de São Paulo, cidade de São Paulo. E fui professor substituto no período de 2017 a 2019 no Departamento de Engenharia Civil. Para falar de BIM, é um conceito, não, é um processo que a gente tem utilizado para alavancar melhores edifícios, melhores construções, para obter e retirar dados da construção, do projeto, com mais eficiência, com menos erros. É importante que todos estejam com um pensamento comum para esse conceito, para essa nova forma de trabalhar. Eu vou fazer um breve histórico, por que a gente vai utilizar o BIM como ponto principal das, das, para as novas construções, novos projetos, iniciativas, porque a quantidade de informações geradas dentro de um modelo é absurda. Então, assim como verbalmente a gente não consegue explicar um projeto, a gente precisa desenhar de fato, o BIM veio para aumentar ainda mais essa quantidade de informações que a gente precisa extrair do modelo para poder estar jogando na mão dos projetistas, para que todos estejam engajados e trabalhando para o objetivo dessa, que é construir, deixar o custo ok, para que seja bom para todas as áreas. Eu preparei essa apresentação em blocos, tá? Então, o primeiro bloco eu vou falar brevemente sobre o desenho técnico, porque para mim a gente trabalha, faz todos os projetos, eles têm o final de tudo é o projeto na obra, ou seja, a representação bidimensional do que a gente vem executando. Quando a gente imagina, a gente tem um problema, a gente vai criar uma solução, a gente imagina aqui tridimensionalmente e vai tratando isso. Para explicar aquilo que está na nossa mente, a gente precisa literalmente desenhar. Então, o desenho técnico, para mim, é a principal ferramenta, a nossa linguagem de comunicação. Eu vou falar um pouco sobre a representação gráfica, que já em CAD, que não seja usando o computador, que já é a evolução do desenho técnico feito à mão. E depois, no terceiro bloco, eu vou fazer uma pausa, se alguém tiver alguma pergunta do bloco 1 e 2, vou fazer uma pausa para perguntas, e aí vou iniciar o terceiro bloco, que seria já a introdução ao BIM, tá? Lembrando que essa apresentação vai estar disponível depois aí, o professor Fernando Márcio vai estar disponibilizando, não sei como que ele vai fazer para disponibilizar para vocês, talvez pelo SIGA. O bloco 4, eu vou falar sobre a implementação, como implementar o BIM no seu escritório ou na sua casa para você treinar, quais são os aplicativos, quais são as licenças que a gente precisa ter para poder estar trabalhando, o IFC, que é independente do software que você use, você vai poder migrar esse conteúdo para qualquer plataforma, para que você tenha uma flexibilidade do modelo, não seja obrigatoriamente estar trabalhando em um único software, por exemplo. Aí eu vou fazer mais uma pausa e no bloco 5, que vai ser operando, eu vou falar um pouco sobre a diferença entre CAD e BIM, a modelagem, as simulações, os quantitativos, os programas que a gente usa, que eles vão extrair do modelo as informações, os metadados para gerar toda uma eficiência na construção. Vou falar um pouco, bem brevemente, sobre map estrutural, porque não tem como falar muito, é muita coisa para ser dita.
em pouco espaço de tempo. E no final eu vou falar minha experiência com o BIM, que eu já venho trabalhando desde desde antes eu ouvi falar sobre softwares parametrizados em 2007. Então, eu fiquei encantado com aquilo. Então, de lá para cá, eu já queria isso. Então, fiz o primeiro curso em 2010, assim que eu me formei, eu já corri para fazer meu curso em Salvador, de BIM, para entender um pouco mais sobre o que é. De lá para cá, eu venho utilizando dentro do meu escritório. É claro que não toda a gama de softwares e de aparato técnico que o BIM oferece, porque eu precisaria ter uma equipe maior, uma equipe que tivesse essa expertise de um estar trabalhando no MAP e, através desse workflow, fazer, de fato, a engrenagem do BIM, que para mim é o mais fantástico, que é quando todo mundo, toda a equipe conectada, que a gente chama de interoperabilidade, que é quando está todo mundo trabalhando junto dentro de um modelo, extraindo toda e qualquer informação, seja ela por simulações, seja ela por informações mercadológicas, enfim, é fantástico falar sobre BIM porque é um processo magnífico da construção. Eu vou falar brevemente sobre o desenho técnico no bloco 1, tá? O conceito do desenho técnico, que ele é uma linguagem, assim como outras profissões têm a linguagem de como tratar, conversar entre os envolvidos, nós temos essa linguagem que é pegar algo que está na nossa cabeça e desenhar, literalmente desenhar. Se você não está me entendendo enquanto verbalmente falando, eu preciso colocar no papel para que você entenda com mais facilidade, para absorver mais informações. Então, essa linguagem técnica que a gente usa, que a gente chama de desenho técnico, é a nossa linguagem, a nossa comunicação. E a gente precisa que ela seja o mais precisa possível para que a gente faça uma reprodução disso. Então, se eu tenho um problema e eu crio uma solução na minha cabeça, eu preciso mostrar para quem vai executar, para quem vai reproduzir aquilo, precisa ter em mãos o desenho com medidas, cotas específicas sobre aquilo, para que haja uma reprodução exata daquilo que o idealizador, o engenheiro, o arquiteto pensou para solucionar aquele determinado problema. E a importância desse desenho técnico é que haja comunicação entre os envolvidos. É por isso que a gente usa a normatização, a ABNT, porque ela tem regras que vários profissionais juntos criaram para que essa linguagem seja entendida por toda os profissionais da nossa área. Então, existe uma forma de você desenhar, existe uma forma de entender o que é a espessura de uma linha, o que é que significa uma linha tracejada. Então, diversos o desenho ele passa informação, então essa informação tem que ser entendida de forma comum, que todos os envolvidos entendam o que cada linha quer dizer, que ela é representada. Então a ABNT, não só a ABNT, existem outras entidades normalizadoras que fazem esse papel, né? A ABNT aqui no Brasil. E aí vem as modalidades de execução. As modalidades de execução você poder, como você vai trazer essa ideia que você teve para uma solução de projeto, uma solução de engenharia, como você vai trazer isso. Então, existem várias formas de executar, através de croquis, através de régua, compasso, você vai trazer isso para o papel, para o plano bidimensional.
E é nesse plano bidimensional que você vai tentar traduzir aquilo que está tridimensionalmente na sua cabeça. É aí que é o grande passo do BIM, que é quando você consegue criar um modelo dentro do computador, onde você está vendo o que você veria dentro da sua cabeça. Então, esse é o grande lance, a diferença primordial entre o CAD, o desenho bidimensional, tentar traduzir e desenhar aquilo que a gente faz, para que outras pessoas vejam de forma muito mais elucidativa. Então, ter o modelo tridimensional ali na tela do computador, que ainda é que ainda é um plano bidimensional, que ele está usando das perspectivas e pontos de fugas ou perspectivas isométricas para representar o que vai ser construído. Isso é magnífico, isso é maravilhoso. Então, uma das modalidades de execução é o computador. Né? A gente conseguiu evoluir a um ponto onde a gente usa o computador, os cálculos que são feitos dentro os processamentos que são feitos com inúmeros cálculos de polígonos, a gente tem o computador como uma ferramenta de trabalho. Mas lembre que para você conseguir desenhar ou projetar no computador, os princípios fundamentais são os mesmos. Você consegue fazer se você tiver um lápis ou se você tiver um computador. O computador não vai fazer por você se você não souber os princípios fundamentais. Então, como eu sempre disse nas aulas, é uma ferramenta, tá? O computador é uma ferramenta. E aí vem a representação gráfica, que já é quando você manda, no caso, se for feito no computador, você já manda plotar. Então, você vai mandar imprimir a sua ideia, o seu projeto dentro de dentro desse plano bidimensional, que é você conseguir medir todas as cotas, fazer todo o detalhamento do desenho técnico e dentro do computador e mandar plotar. Em meados de 1900, em meados da década de 80, a Autodesk ela popularizou um software chamado AutoCAD, todo mundo deve conhecer. A maioria de vocês sabem o que é o AutoCAD e é uma ferramenta extraordinária. Só que o AutoCAD é uma ferramenta, existem outras ferramentas de CAD também, né? Só que a mais popular é o AutoCAD. E o AutoCAD, ele é uma ferramenta genérica de desenho, tá? Então, aquilo que a gente consegue fazer no papel com lápis, a gente consegue fazer com AutoCAD. Então, se eu fizer uma linha num papel para representar um determinado elemento, no AutoCAD eu vou conseguir fazer essa linha. Só que o grande lance do AutoCAD é que é uma forma extremamente absoluta e precisa. Se eu pedir para vocês desenharem uma linha de 3 metros em escala, claro, num papel, essa linha, por mais que vocês meçam, ela nunca vai ter 3 metros, porque a, entre uma ponta e outra, se você medir milimetricamente, ela vai passar um pouquinho aqui, um pouquinho lá, nunca vai ter exatamente 3 metros. No AutoCAD, ela tem 3 metros. É aquilo, é absoluto. Não. Então, isso veio para dar mais precisão aos desenhos. Não só mais precisão, mas imagine a possibilidade de você fazer uma cópia do desenho, que antigamente a gente contratava inúmeros profissionais para botar todo mundo em cima de pranchetas para fazerem várias cópias dos projetos. Além do tempo que era absurdo, você tinha que ter muito tempo para reproduzir isso, você tinha muito gasto com isso. Então, o AutoCAD, quando ele veio, ele revolucionou porque
representar graficamente se tornou mais fácil, mais barato, mais eficiente, essa é a palavra. Então, você está ali, reproduz com menos erros, se errou, não precisa apagar. Eu desenhei à mão, na época que eu me formei, na época que eu estudava, e quando eu errava, não tinha jeito. Ou era borracha, e quando era nanquim, era gilete. Tinha que raspar, estragava desenho. Era uma aberração. E no AutoCAD não, errou, tá? Ctrl Z, refaz, ajusta, puxa. Então, foi uma evolução absurda. Tanto é que popularizou extremamente rápido em meados dos anos 80. Além desses ganhos de rapidez na hora da execução, você conseguia ter um panorama geral de todo o desenho em uma única tela. Você poderia dar um zoom out e você ter todo o desenho ali perto, tudo com... Se você desenhasse à mão, imagine você abrindo várias pranchas para poder entender o desenho. Então, o AutoCAD, por mais que ele fosse genérico, que você consegue desenhar um bolo de aniversário, se você quiser. Mas ele é muito excelente para representação gráfica. Existem também outros softwares que outras empresas também começaram a ver o potencial do desenho assistido por computador, que investiram também, como a Bentley, que fez o MicroStation, que é mais conhecido na Europa. Então, tem alguns usuários, mas não é muito comum, tá? Aí é que veio o grande problema, o limite, eu acho, que do desenho técnico começou quando a gente precisou compatibilizar os projetos. Então, antigamente, quando você contratava um projeto de arquitetura, um projeto de engenharia, o que acontecia? O escritório, ele tinha todo o aparato técnico para lhe atender. Então, ele tinha ali em mãos um engenheiro estruturalista, um engenheiro elétrico, várias disciplinas em um só lugar, certo? Foi quando você ia fazer a solicitação de um determinado projeto ou de uma determinada solução para algum problema, você tinha esse escritório que fazia tudo concentrado ali. Então, quando você precisava de um projeto, demorava meses para sair, porque tudo estava ali concentrado. Só que o avanço do mercado, as necessidades mercadológicas, de querer construir e crescer, fazer de uma forma mais rápida esse processo, fez com que os escritórios se especializassem em cada disciplina. Então, você tem um escritório de arquitetura que só produz projeto arquitetônico. Aí você tem um escritório de engenharia que só produz estrutural. E às vezes produz elétrico, mas tem escritórios específicos que cada um está em uma disciplina. E esse foi o grande problema, que eu acho que o BIM veio para resolver, esse problema que foi se tornando cada vez maior e muito mais, isso ao meu ver, eu penso que a compatibilização dos projetos foi o estopim para que viesse uma ferramenta nova para que isso tudo estivesse integrado novamente. Então, quando você tem escritórios separados, né, fazendo o que está, sendo que cada escritório está produzindo um material isoladamente para conceber um único produto, o que acontece? A quantidade de erros e incompatibilidade de projetos
acontece, que é o quê? Uma tomada num pilar, um tubo de hidrante passando por cima de gás, desvios enormes que tinham que ser feitos em loco na obra, porque a viga era muito alta. Então não era conversar, os projetos, as disciplinas não conversavam entre si. Então o que que a gente tinha? Um projeto arquitetônico saía, que o projeto arquitetônico é a base para a construção civil. Você faz o projeto e desse projeto você manda para os projetistas fazerem os projetos complementares à arquitetura. Então, a estrutura vinha sobre o projeto de arquitetura, depois vinha o elétrico sobre o projeto de arquitetura, o hidráulico, o hidrossanitário, o SPDA, drenagem, tudo ia em cima do projeto de arquitetura. Quando o escritório recebia esses projetos, aí a merda estava feita, desculpa a palavra, mas por quê? Porque ninguém conversou. O elétrico não conversou com o hidráulico, o SPDA não conversou com o PCI, com o elétrico, com o estrutural. Então, quando chegava todo mundo, eu fiz minha parte. A engenharia falou, fiz minha parte. Estrutural, drenagem, eu fiz minha parte. Então, quando chegava lá, botava um em cima do outro, a quantidade de incoerência era tão grande que precisava criar um novo serviço, que é a compatibilização de projetos. Lembra que eu falei lá no início que quando os escritórios pegavam o projeto, demorava tempo para sair, porque lá dentro, eles mesmos conversando entre si, resolviam essas questões de incompatibilidade. Então, quando você há essa necessidade de criar arquitetura e os outros trabalharem simultaneamente, ainda com desenho CAD, quando chegava no momento de juntar tudo, o problema estava feito, porque não tinha compatibilidade. E aí gerou-se uma nova profissão, que era o compatibilizador de projeto, que era o gerenciador, ele gerenciava o coordenador de projeto, ele gerenciava esse trâmite entre os projetos de arquitetura. E aí o que é que acontecia? Aqui tem um exemplo de várias disciplinas sobrepostas. Então, eu tenho telefone, elétrico, estrutura na arquitetura. Então, cada um fazia o seu do jeito que achava melhor. Mas olhem aqui, ó. Aqui tem um pilar e uma tomada aqui, ó. Um interruptor. A gente não pode deixar isso acontecer. Então, o que acontece? Gerava um relatório, por exemplo, esse daqui. Tira daqui e coloca aqui, porque vai ser melhor, mais efetivo. O tubo está descendo aqui. E aí, o coordenador de projetos pegava todas as disciplinas e fazia uma sobreposição. Eu já fiz esse trabalho e eu demorei 30 dias para compilar todos os projetos de um edifício, de um pavimento tipo, para poder arrumar layers, para que eu pudesse pelo menos entender o que o desenho estava querendo me dizer, porque cada escritório trabalhava de uma forma, então ainda tinha esse problema de vários escritórios estarem trabalhando de sua forma particular. Então, nesse caso, a compatibilização era muito complicada e cara, é caro você compatibilizar um projeto desse, porque o que você mais quer é não levar esse problema para a obra. Porque se eu chego na obra, vamos dizer que eu tenho um pavimento com um edifício que eu vou executar 20 pavimentos, tá? Se eu levo esses documentos para a obra, esses erros vão se repetir 20 vezes em cada pavimento. Porque eles vão seguir o que o projeto está pedindo e está mandando. Então, a quantidade de retrabalho na obra era absurda.
o tempo aumentava, os gastos da obra saíam do orçamento, porque quando chegava na obra, todos os materiais, as disciplinas não estavam compatíveis. Tinha que fazer desvio, tinha que gastar com peças novas para fazer desvio. O que menos sofria era a arquitetura e a estrutura, mas todo o restante sempre tinha um problema para ser resolvido, tá? Eu vou passar um vídeo aqui, é um vídeo rápido de 2 minutos, que vai mostrar um pouco desse processo inicial, desde quando a gente tem a ideia até a execução e a operação do... É claro que aqui eu vou tratar de arquitetura mecânica, mas pode ser aplicado em qualquer área da engenharia, tá? Bom, eu não sei se, dependendo da qualidade de internet, alguns de vocês podem ter visto o vídeo um pouco dando flickering. Mas o que eu queria mostrar com esse vídeo é que, desde o início do processo, houve uma necessidade. Essa necessidade era o quê? Criar um parafuso, um simples parafuso. Aí o engenheiro idealizou, fez um croquis, que ele tentou traduzir rapidamente da cabeça dele para o papel, que eu ainda faço isso hoje no meu escritório, quando eu tenho uma ideia, a principal conexão, a conexão mais rápida que a gente tem para transferir
a informação que está na nossa cabeça para o papel é a nossa mão. Então, a gente tem uma conexão direta, então a gente, é claro que tem que praticar para que você tenha habilidade de desenho, né? Por isso que existem técnicas para desenhar. Mas para fazer um croquis, um esboço dessa solução, você tem a conexão mais rápida, é desenhar, é pegar a mão, pega um lápis. Então, para mim, para um projeto, o lápis é a principal forma de tradução instantânea da ideia. É onde está a ideia primordial. É quando você tem um insight, uma inspiração, e você vai, pá, escreve o desenho. Então, ele pega, escreve, faz um desenho de um parafuso, como ele vai se encaixar. Depois que ele concebeu aquela ideia no lápis, é claro que ali no croquis você não tem proporção, não tem, pode até ter proporção, mas ela não tem a as dimensões necessárias para a reprodução daquilo. Então, o que ele faz? Ele vai para o CAD, que é o desenho assistido por computador, gera o desenho técnico, só que antes disso ele faz uma simulação 3D. Antes de fazer o desenho técnico, ele gera uma simulação 3D, mostrando onde o parafuso vai encaixar. Então, essas simulações já são conceitos BIM, que é ele tirando as informações da onde o parafuso vai trabalhar, quais os esforços ele vai receber, coisas que você não tem como saber apenas com desenho 2D. Então, as simulações já é algo BIM, já é um software que ele utilizou ali para testar o encaixe, a perfeição do encaixe, porque a gente está falando além de Fórmula 1. Fórmula 1 é o suprassumo da engenharia. Então, tudo tem que estar perfeito, milimetricamente perfeito. Tanto é que na hora que eles concebem o parafuso, mas antes disso, lembra que o que foi que ele mandou imprimir. Então, o que saiu na impressora? Saiu o A4 com as informações técnicas, o desenho técnico para que o fornecedor, no caso do parafuso do aço, pudesse fazer conceber aquela forma que ele idealizou. Então, olha o desenho técnico encaminhando até onde vai. Então, depois que a fabricação recebeu, ele produziu, depois fez todas as medições que a gente, no nosso caso, são as conferências relacionadas às legalizações do projeto, as responsabilidades técnicas, tanto do escritório e da esfera municipal, estadual e federal. Então, a gente precisa estar de acordo com todas essas esferas na legalização desse projeto. No caso do vídeo, eles precisavam conferir, precisavam fazer alguns tratamentos, até o dia que ele chegou e foi para o almoxarifado. Então, ele ficou lá esperando ser utilizado. Quando ele pegou e foi para ser utilizado, o mecânico pegou, encaixou, e ele encaixou perfeitamente. Mas ele encaixou perfeitamente porque foi feito um processo antes de desenho técnico, de simulações, tudo isso assistido pelo computador. Dá para fazer à mão? Dá. Mas se você tiver a oportunidade de absorver, tirar mais informações da onde ele vai ser aplicado e como ele vai operar, você tem menos chances de erro. Então, isso que o BIM traz. A concepção ligada à eficiência do produto, ligada à operação dele e à manutenção. E até o descarte, possivelmente. Então, se você tem esse ciclo completo do que você está produzindo, você tem todas as informações necessárias para fechar o ciclo daquele edifício, produto, enfim. E onde você consegue tirar isso? Do processo que a gente chama de Building Information Modeling, que é
você inserindo, parametrizando informações dos modelos que vão ser construídos. Eu vou fazer uma pausazinha agora, para se alguém tiver alguma pergunta. Lembrando que vocês podem fazer as perguntas através do chat, tá? Porque Fernando, Marco estão aí, eles podem estar tirando essas dúvidas de vocês enquanto eu vou falando aqui, até porque o tempo é curto, tá? Para falar sobre tudo. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode perguntar, tá bem? Bom, quem quiser perguntar também via áudio, esse é o momento de desbloquear e fazer qualquer pergunta. Se ninguém tiver, eu vou dar continuidade. Bom, agora eu vou entrar no bloco. Professor, Oi. não é uma dúvida, não. É mais um comentário, porque dentro da equipe de competição a gente utiliza o ANSYS, é uma plataforma de simulação. Daí a gente pega as peças do carro e aplica esforços, essas coisas. Então, acredito, como você falou da parte de simulação, aí eu associei na hora que a gente acaba fazendo isso sem nem mesmo perceber, dentro das coisas que a gente participa. Aí eu achei bastante interessante, porque antes de entrar para a equipe, eu tive que ver essa parte de simulação, de engenharia por computador mesmo. E o Ansys é uma plataforma muito boa, a gente consegue fazer diversas análises térmicas, esforços, é muito, muito, muito legal. Isso que você está usando já é BIM. Isso que você está fazendo já é extraindo do modelo, no caso do seu modelo que você criou lá, as informações que podem vir a acontecer. Então, você pode estressar o modelo, deixar ele o mais estressado possível para você medir até onde ele aguenta, até onde ele vai. Então, esses metadados que você está tirando desse projeto, isso é BIM. Isso é, esse processo de trazer as simulações como base para você pensar em como o edifício ou o produto vai se comportar na operação. Você concorda comigo que você diminui os erros que podem vir a acontecer? Sim, inclusive a gente costuma estudar artigos, TCCs e fazer um equacionamento antes mesmo de utilizar o software, porque a gente gosta de comparar os resultados, porque tem que estar de acordo com o que a gente espera, né? E a Exatamente. gente faz. O interessante mesmo é que a gente consegue aproximar muito do valor, porque a gente seleciona o material, a gente consegue colocar todos os esforços. E é muito bonito visualmente toda a simulação. Aí eu realmente gosto muito dessa parte. Aí a gente sempre tenta procurar mais coisas, ler artigos, TCCs, sempre procurando fazer coisas diferentes. Então, quando você falou, na hora já me veio à cabeça isso de simulação, É. que é muito, muito interessante mesmo. Então, eu aconselho que você continue nesse caminho, porque é o futuro da construção. Já era para estar acontecendo. Estava conversando com o Fernando e Marco, isso está demorando a alavancar aqui. Tem muita gente ainda que não sabe desse potencial, que ainda continua trabalhando no CAD. É uma das frustrações minhas no mercado de trabalho, que às vezes eu estou com o modelo praticamente pronto, tridimensional ali, e eu tenho que transformar em AutoCAD, em DWG, para mandar para os profissionais que estão envolvidos. Isso me deixa triste. Então, essa sementinha, ela tem que crescer logo, essa árvore, ela tem que crescer logo para dar frutos como vocês, que estão aí, estão aqui, querendo absorver cada vez mais essas informações para poder estar colocando isso em prática, porque eu fico muito frustrado, talvez eu tenha entrado muito antes, né? Mas, infelizmente,
ainda está muito forte Adeste. Opa! Sobre o que a Gabriela está falando, essa questão da incorporação da possibilidade de simulações durante o processo de desenvolvimento do projeto, isso o BIM ele ajuda, reforça muito essas potencialidades. E até, Gabriela, a gente tem a possibilidade dentro do BIM de desenvolvermos as nossas próprias ferramentas de simulação. Que é o caso do Você Dynamo. pode criar, se não existe um software, como você falou antes, se não me engano, uma plataforma, você pode criar a sua. Existe como fazer programação, tanto linguagem de programação visual, como linguagem de computador mesmo, né? O C Sharp, o Python. Sim. Então, você pode criar a própria ferramenta de simulação, de automação do seu processo de projeto. É bem rico, isso enriquece. Como eu falo, isso é um Red Bull, lhe dá asas, assim, que você sai voando. Inclusive, quando eu sou muito fã desse vídeo que a RBR lançou, porque eu até passava esse vídeo, tem alguns alunos meus aqui, deixa eu ver, Josinaldo foi meu aluno, ele deve ter visto esse vídeo, eu passava isso na aula, porque esse processo que a gente aprende na faculdade, ele é colocado nesse vídeo de forma prática, né? E como o Fernando falou, nós temos possibilidades infinitas, e a RBR é uma das empresas que estão antenadas com esse crescimento computacional, até do design generativo, para criar modelos mais eficientes possíveis. Então, é fantástico. Se você puder ter o código aberto das ferramentas, que é para você poder ter a base da ferramenta e você poder criar suas próprias simulações, como Fernando Márcio falou, em Python, C Sharp, ou em programação visual, que é o caso do Dynamo, que eu vou falar um pouco no final dessa apresentação. Poxa, você tem tudo. Você pode gerar a sua simulação específica do que você quer que aquele produto atenda. Então, é fantástico. Que bom que você está trabalhando, Gabriela, com esse material. Eu espero que você avance mesmo e que tenha bons frutos aí, porque você só pode tirar bons frutos quando você está nessa tecnologia. Alguém mais tem alguma dúvida para não me estender tanto? Bom, eu agradeço aí, viu, Gabriela, pela pergunta, que foi uma ótima pergunta. Pergunta não, uma informação muito bacana, né? Bom, vamos lá. Introdução ao BIM. Quando a gente fala de BIM, a gente fica meio querendo entender o que é, mas é simples, é muito fácil. É um processo. Revit, por exemplo, não é BIM, mas ele é mais a ferramenta para executar o BIM do que o processo, entendeu? Tanto é que existem outros softwares baseados nessa tecnologia, nesse processo, para que gere a modelagem com informação, modelagem parametrizada, com parâmetros, né? E o principal, o que faz a engrenagem do BIM acontecer e rodar é a interoperabilidade, que é o quê? Nada mais é que as equipes conversando. Lembra que eu falei mais cedo que antigamente os escritórios eles tinham eram tudo junto, tudo em um lugar só, e depois, por necessidade de mercado, de rapidez de projeto, teve que abrir para um ou outro escritório fazer simultaneamente o projeto, só que eles não estavam conversando.
entre eles. Cada um fazia o seu e mandava lá para o escritório que gerenciava e falava, o meu tá aí, ó, se vira. Aqui não. No BIM, a gente tem as equipes trabalhando em conjunto. Você tem um arquivo mãe, que seria a casa do projeto, e aí tudo que for sendo inserido no projeto, todos vão ficar sabendo. Então, essa é a beleza de trabalhar dentro do software, que tem esse processo BIM acontecendo. Porque a gente tem essas informações agregadas, juntas, todos sabendo de tudo. É muito mais interessante você montar um modelo que tenha essa compatibilidade intrínseca, inerente ao projeto, do que você depois ter que fazer tudo de novo compatibilizando. E olha o processo que era. Você fazia o projeto, mandava para o projetista mandava o projeto, você fazia análise, indicava onde estava errado, porque não estava batendo com gás, por exemplo, mandava para ele, ele consertava, eu mandava para o gás consertava, depois voltava os dois de novo, aí tinha... Olha o processo, olha a ineficiência desse processo. Em CAD, eu digo, né? Somente em CAD. Quando você vem para cá, quando o estruturalista está fazendo aqui uma modificação, você consegue ver a modificação em tempo real acontecendo. É óbvio, como eu falei, para você chegar nesse nível, você tem que ter estabelecido uma empresa que tenha condições de manter as licenças, de manter a equipe, todo mundo funcionando, sendo que tem uma transmissão de rede interna ou conexão na nuvem de boa qualidade. Então, isso tudo é custo para a operação desse modelo de negócio, sabe? Então, e por não ter profissionais capacitados dentro com esse treinamento, é difícil você manter e ter essa equipe funcionando, tá? Eu torço para um dia a gente conseguir colocar essas disciplinas como básicas nas universidades, né? Para ter isso como já pontapé inicial, aulas, disciplinas sobre BIM, batendo assim muito, porque as pessoas têm que ter um treinamento sobre isso, para que a gente possa operar aqui fora no mercado. É complicado mesmo que você tenha as equipes, mas nem todos têm o treinamento ideal para que aquilo funcione, essa engrenagem gire. Então, ainda é uma das dificuldades de implementação do BIM, o treinamento do indivíduo, né? Mas vamos lá. Então, vamos lá. O BIM, ele... além de você ter ali, você poder extrair todas as informações CAD, né? Que você pode gerar plantas, tirar informações 2D, que é imprescindível, que é o que a gente precisa, essa projeção ortográfica do desenho, você precisa levar isso para a obra. Então, com o modelo, você consegue extrair de forma muito mais simples. Eu digo simples porque é simples. Antigamente, para fazer um corte no CAD, você tinha que entender, olhar o 2D, reproduzir tridimensionalmente na sua cabeça, juntando as informações das vistas ortográficas para você montar o modelo 3D e aí entender e começar a executar um corte. Por mais que você tenha o auxílio das linhas ali, das linhas guias, para que você gere um corte, muitas vezes você errava, porque você não entendia por completo as outras vistas. E é comum você errar, porque às vezes
entender espacialmente algo que está informando para você apenas bidimensionalmente, é complicado. Então, exige de você um esforço muito maior. E quando você tem na sua tela o elemento tridimensional formado na sua mente, não tem o que pensar, não tem o que prever como é que isso se encaixa, como é que isso vai aqui ou ali. Então, quando você tem um elemento, o modelo tridimensional montado na sua frente, você só tem uma coisa a fazer, é extrair o que você precisa. Óbvio que eu estou falando que existem a expertise de você fazer um modelo parametrizado bom, para que você possa retirar o que você precisa. Então, se você fizer algo com muita... me faltou a palavra, mas com muita detalhe, com muito detalhe, você vai conseguir tirar excelentes desenhos 2D, as vistas, as plantas, os detalhes, que esses elementos eles precisam estar em em um plano bidimensional para que a gente possa cotar, para que a gente possa dar as medidas, para que a gente possa mensurar, fazer toda a parte de execução. E ainda tem mais. No BIM, você pode selecionar um elemento que está ali e ele te falar o quantitativo. Você clica, por exemplo, aqui nessa parede que está com essa cor. Então, você clica aqui, aí você vai na tabela de quantitativo de pintura e aparece lá, X metros quadrados dessa cor. Ou então, desse piso, ou então dessa laje, desse gesso, dessa janela, ela é toda parametrizada. A diferença é que no CAD você tem isso aqui, no BIM você tem isso daqui. Só que isso daqui no BIM tem muito mais informação do que no CAD. Se eu precisar aumentar esse pé direito aqui, eu vou pegar, não vou no desenho aumentar, embora eu possa fazer isso dentro da ferramenta que trabalha dentro do processo BIM. Mas eu posso chegar no elemento 3D, selecionar aqui e empurrar para cima. Quando eu faço isso no elemento 3D, automaticamente os meus desenhos que estão extraídos do modelo vão se atualizar. Para eu fazer isso dentro do CAD, eu tenho que ir lá em prancha por prancha e executar manualmente cada item desse. Então, a eficiência de produção do projeto cai bastante. E aqui você consegue diminuir os erros, se você está mexendo no modelo 3D e as vistas ortográficas estão sendo ajustadas automaticamente, você reduz os erros de projeto. E erro de projeto é uma coisa muito séria. Como eu falei, se você erra na planta de um pavimento tipo, ele vai ser executado erroneamente 20 vezes. Isso é muito sério, porque o custo de retrabalho disso vai ser retirado do lucro da empresa. E se a empresa não ficar atenta para isso, ela não vai ter lucro e vai acabar pagando para trabalhar, para terminar. Então, o BIM veio para sanar essas incompatibilidades de projetos que vão para a obra sem esse material, sem esse detalhe mais fino, tá? Sem falar no grande ganho de informações que a gente tem, que são os quantitativos. Quando você gera um modelo BIM, você não tem que passar por um orçamentista, pegar lá no CAD, ficar fazendo área, cotar, isso, aquilo, outro. Você clica no elemento e o elemento te dá informação. Você está retirando daquele modelo informações necessárias para a execução e reprodução daquele desenho, daquele modelo. Então, lembrem-se que isso agrega muito mais valor ao escritório, por exemplo, no meu escritório, isso agrega muito valor, porque o tempo que eu uso são em soluções. Eu gasto meu tempo na solução e não no trabalho braçal. Tá entendendo? Eu gasto meu tempo pensando em como aquilo vai ser o melhor
para o meu cliente. E como aquele ambiente vai responder, como a luz vai entrar, como a ventilação vai circular. Então, eu prefiro gastar mais tempo na concepção do que fazendo desenho. Tá entendendo? Então, se eu tenho um modelo que eu posso extrair os desenhos, por que eu vou gastar tempo no desenho? Tá entendendo? E meus projetos, eles são muito bem elaborados no meu escritório, porque eu não quero que tenha erro na obra. Então, a prática de fazer um bom desenho arquitetônico, um bom detalhe de engenharia, é você estar agregando valor ao seu serviço. Quando você faz isso, você não está ajudando você somente. Você está ajudando uma gama de profissionais que estão envolvidos. Os meus projetos, quando vão para a obra, por exemplo, as pessoas entendem, porque eu mando imagem, mando fotos do modelo tridimensional, indico onde é que vai ficar tal coisa. Então, isso é importante, né? É claro que o desenho técnico está intrínseco a isso. Além do modelo 3D, você tem que dar a documentação daquele modelo 3D. Imagine que você recebe um manual de montagem na obra. Eles não têm que entender tudo de desenho arquitetônico, de engenharia, quais as cargas, pontual, onde é que estão as zonas de compressão de uma estrutura. Eles só precisam entender como montar. Então, o que a gente manda para a obra é um manual de montagem. É para ele fazer assim, ó, tá vendo essas pranchas aqui que eu mandei para você? Agora você vai construir isso aqui, ó, esse modelo 3D. E quando você mostra o modelo 3D, eles entendem com mais facilidade do que só as pranchas, tá? Tanto é que antigamente precisava ter em loco, no canteiro de obras, o tempo todo, ainda precisa, óbvio. Mas alguém que explique o que é que está acontecendo ali, aqui nesse... O que é isso aqui? Que linha é essa? O que é essa parede fininha? Essa porta aqui, ela é madeira? Ela é o quê? Então, tem sempre alguém lá explicando. E no modelo 3D, você já diz, ó, até que cor vai ser. Então, para você transmitir, comunicar, que eu acho que o BIM, para mim, o segundo ponto alto, além da compatibilização do BIM, é a comunicação entre os envolvidos. Então, isso para mim é fantástico. Se você consegue se comunicar de uma forma prática, hábil, você consegue reproduzir um modelo fantástico. E quais são os benefícios que você tem, ó? A gestão de ciclo de vida do edifício. Quando você tem todas as informações no modelo 3D, você consegue gerir todo o ciclo dele, desde projeto, desde execução, operação, manutenção, descarte. Então, eu só vejo benefícios. Se você consegue, depois do prédio pronto, você pegar um tablet, levantar ele dentro do edifício com realidade aumentada e você vir passando a tubulação, a mecânica de climatização, você vê tudo ali, você não vai fazer um furo na parede e acertar um cano nunca. E você pode, inclusive, saber onde está o problema. Existem hoje prédios inteligentes que têm sensores que avisam para você, o problema foi em tal lugar. E você recebe dentro de uma plataforma onde é que está o problema. Eu fico muito empolgado, porque eu queria chegar logo nisso, sabe? Que todas as construções fossem inteligentes a esse nível, de estar ali mostrando, o vazamento de gás está nesse trecho, ou então o vazamento de corrente foi aqui, ó, nessa área de corrente elétrica, eu digo. Tubulação de drenagem ou de água... enfim, até as iniciativas de sustentabilidade, qual é o fluxo que você tem um gráfico dentro de uma plataforma
que está lhe dizendo ali, ó, o consumo de água foi X aqui, ó, e esse consumo é porque tem um vazamento em tal lugar, ou então tá tudo ok, ah, os, os, os parâmetros estão batendo com o que foi projetado. Então, isso tudo agrega valor, o edifício vai ficar mais eficiente. Então, eu tenho aqui, ó, custos confiáveis. O que significa isso? Você modelou, você tem um modelo 3D ali, você aproxima demais o quantitativo. Então, você diminui essa margem de erro que as pessoas falam, vai construir, então pode calcular aí 40% a mais ou a menos, porque você vai gastar. Mas quando você tem um modelo BIM, você consegue, ó, diminuir uma margem de erro mínima do que você preveu e o que foi construído, o que você gastou. Então, essa diferença cai muito. Então, você tem um custo confiável que você pode seguir, né? Um projeto colaborativo, onde todos estão envolvidos e estão entendendo e se comunicando dentro de um projeto mais confiável, onde houve uma atualização do projeto, que isso acontece, gente. Não tem projeto que está na obra e o cliente pede uma modificação. Aí você vai modificar o arquitetônico. Você tem que mandar para todos os envolvidos falar, ó, gente, mudou o arquitetônico. O cliente quer agora sim. E aí, olha a confusão. E quando você tem um modelo que sofre essas modificações, os ajustes são feitos de forma mais rápida. Eu vou tentar adiantar um pouco mais para a gente, porque ainda tem muita coisa para falar. Clareza das ideias iniciais. Adete, eu vou falando aqui quando faltar, né? São 11h15, 11h30 eu dou outro aviso. E 11 Eu agradeço, Fernando, porque falar esse assunto é muito... Então, como eu falei, né? É uma pincelada, uma introdução, não se preocupem em fechar o tema, tá? Tá, ok. Outra coisa que é muito importante é a rapidez na entrega dos projetos. Quando você tem um modelo parametrizado, isso daqui sai rápido. Você consegue entregar logo, entendeu? Eficiência, que é a área que eu tenho pós-graduação, em certificação LEED, eles prezam pela eficiência do edifício. Fernando Márcio fez o doutorado na parte de eficiência energética do edifício. Então, eu imagino que para ele, trabalhar dentro do modelo que você possa medir é fantástico. Você tem os resultados, você tem como prever, como medir, ajustar. Então, isso é mais legal, como a Gabriela falou. Eu consigo ver o que vai acontecer antes com a simulação. E isso é fantástico. Tirar o máximo de proveito daquele modelo. Sem falar, né? Isso daqui eu já... A pré-fabricação é uma coisa que é outro tema que a gente pode entrar. Mas o modelo virtual, você consegue detectar erros, prevenir. Tem um software fantástico que chama Navisworks, que ele trabalha junto com... Você pega o modelo e aplica nele, roda nele, e ele vai dizer, ó, tem conflito aqui, conflito ali. Vamos fazer isso. E, além disso, ele gera o cronograma de obras. No final, eu vou passar um videozinho sobre ele também. Tem muitas coisas que tem aqui na apresentação que eu já acabei falando, fui me adiantando, tá? Mas, como eu havia dito, todos os processos, eles estão... afunilam para um arquivo principal, né? A gente tem, dentro da plataforma que eu utilizo hoje, que é o Revit, é uma ferramenta que se chama Workset, que a equipe fica trabalhando cada um na sua disciplina, e quando ele atualiza, essa modificação segue para o modelo mãe, modelo principal. Então, é assim que funciona.
É para isso que serve. É para você juntar as informações em um único modelo para depois extrair o que você precisar desse modelo. Então, como eu havia dito, o mais importante é o fluxo de trabalho dentro desse processo, para que você tenha resultados esplêndidos. Por que é importante? Aí vem essa questão que eu falei antes, né? Primeiro que a gente tem que disseminar isso, fazer com que seja comum você sair da faculdade já com o pé dentro desse processo, porque vai facilitar não só a sua vida, mas a vida de todo mundo, tá? Aqui tem uma informação bem bacana das Nações Unidas, que em 2050 a gente vai ter 9,7 bilhões de pessoas no nosso planeta, né? Então a gente tem que deixar essa forma barata, mais eficiente, para que a gente possa atender todo mundo. Imagine, as cidades vão ser gigantescas, né? A gente vai chegar uma hora que vai precisar deixar as construções com uma eficiência de habitabilidade absurda, para a gente poder conceber de forma natural, que isso seja natural, para que as pessoas consigam viver, não só morar, né? Que é diferente, morar e viver. Mas você ter adensamento populacional e não ter uma eficiência na malha urbana, uma eficiência no edifício, vai ficar inabitável pela quantidade de pessoas que estão cada vez mais se aglomerando em grandes centros e tal. É uma coisa que a gente tem que pensar, né? 2050 está um pulo daqui a 25 anos, entendeu? Então, é um pulo, é ali, entendeu? Tem alguns países que já estão exigindo o BIM. Tem alguns lugares que as prefeituras já estão querendo um modelo para fazer análise, para poder dar o licenciamento. Então, e também para gerar um banco de dados, um big data da construção, da cidade, da elaboração de informação necessária para cada edifício, né? Isso é bacana, isso é bom, porque você consegue medir, por exemplo, a densidade populacional de um determinado bairro, fazer a migração para outro, enquanto aquele não tem uma infraestrutura ok, para que haja uma boa habitabilidade, ou então que o trânsito está ficando muito adensado. Então, todas as informações estão sendo coletadas para que haja uma estratégia para diminuir, sanar ou diminuir os possíveis problemas urbanísticos que nós vamos ter no futuro, né? Não falando mais de um único edifício, mas falando mais macro, né? Como que as cidades vão se comportar. E o BIM ajuda nisso. Essas informações não precisam ser coletadas de um produto ou de um edifício. Ele pode ser coletado de uma região maior. Ele pode ser coletado informações relacionadas à insolação, relacionadas a fluxo, relacionada à infraestrutura, relacionada... O Civil 3D faz muito isso. Você isso aqui tá assim assado, você pode resolver esse problema aqui de uma certa forma. Então, coletar as informações para gerar modelos tridimensionais onde você possa inserir informações e extrair informações é muito mais, eu acho que muito mais importante você analisar esses dados para poder tomar as medidas cabíveis,
ou fazer mitigar tomar decisões com dados reais do que possa vir a acontecer, do que você usar simplesmente a teoria. Não estou dizendo que a teoria é ruim, mas a teoria aplicada, ela é muito mais vantajosa porque ela lhe dá um feedback do que você simplesmente pegar a teoria e aplicar em um determinado lugar e aí ser um laboratório. Você pode gerar esse laboratório na tela do seu computador. É óbvio que você tem que ter equipamentos que façam esses cálculos, né? Essas probabilidades de estresse do trânsito, enfim. Então, já existem países que estão exigindo os modelos para aplicar soluções práticas para o dia a dia das pessoas, para a comunidade melhorar, para a malha melhorar, entendeu? E tem muitos países que estão se planejando para cobrar isso. Aqui tem alguns números do BIM em relação a softwares parametrizados e não parametrizados. Softwares não parametrizados é o CAD, que eu falei, que ele é software genéricos, tá? Imagine que... Eu vou explicar daqui a pouco, mas só para vocês terem uma ideia de como vem aumentando ano após ano, é crescente. As pessoas estão migrando e estão conseguindo porcentagens maiores de coordenação, colaboração, comunicação, simulação e análise. Então, está aumentando, e isso é muito bom, tá? Então, eu imagino que não tenha para onde a gente correr. O processo BIM tem esses pilares, né? De planejar, projetar, construir e operar. É muito simplório tratar assim, só com 4 palavras. Mas porque não dá para falar de um por um aqui, mas é como eu já venho comentando, quando você planeja, você faz você pega observações, pega informações de um site que eu digo terreno, tá? Você coleta informações daquele local, você sabe o que você vai executar ali, qual vai ser seu público-alvo, quais as interferências que você vai ter com aquele edifício ali, se vai precisar fazer um relatório de impacto de vizinhança, ou então ambiental, enfim. Você levanta as informações, e hoje em dia você tem ferramentas que auxiliam nessa coleta de informações. Por exemplo, hoje a gente tem drones que fazem levantamento topográfico de forma muito mais rápida e que gera muito mais informação, porque além das fotos, que antigamente a gente precisava de fotos aerofotogramétricas, eu acho que é isso, mas eram aviões que passavam por cima de um determinado local, tirando fotos para tirar fotos de alta resolução. E hoje em dia você com um drone, um simples drone, você levanta voo. Claro que existem equipamentos que têm que estar agregados a esse drone, mas que você consegue absorver ali de algo rápido, prático, que antigamente você precisava ir num banco de dados do governo para poder pegar essas imagens. E não só isso, mas também pegar o CAD da região com as curvas de nível, que era um trabalho muito rigoroso. E hoje, com a tecnologia de câmeras que captam o relevo, você consegue, de forma rápida, em tempo hábil, passar informações do terreno, por exemplo. Então, com essas informações retiradas do real, você consegue saber se tem uma área de preservação permanente, se tem esgoto na região, se você vê o tráfego, você vê possíveis planejamentos para aquela região.
se vai alargar a via, ou se vai ter um empreendimento de grande porte por perto. Então, todas essas informações juntas, agregadas, faz com que você tenha um edifício eficiente naquele local, né? Aí, depois que você definiu o briefing para fazer esse edifício, vai ser um edifício residencial, porque aqui tem uma demanda residencial, então tem uma demanda comercial, tem uma demanda para... Enfim, quando você consegue coletar essas informações e joga no computador, você vai planejar, projetar, que é como vai ser esse edifício. Aí você traz de novo o BIM agora para uma escala menor, que é a escala do projeto. Então, o BIM vai te dar informações, a ventilação vem daqui, o sol vem de lá, o tráfego é assim, o barulho é aqui, ó. Então, a gente tem que isolar aqui, tem que fazer a cobertura maior aqui. A vista é bacana, então vamos fazer os apartamentos voltados para essa área. Então, aí o BIM ajuda você a tirar essas informações dentro do modelo que foi levantado para aquele local que você previamente escolheu. Então, olha a quantidade de informações eficientes que a gente tem quando você se trata de uma região que necessita de algo, por exemplo, uma escola, não sei, é um exemplo, ou então de um strip mall, ou então de algo que vai agregar na região, que vai facilitar a vida das pessoas. Com essas informações, você tem a faca e o queijo na mão. Só falta agora o investidor. E aí, quando você coloca um edifício ali, esse edifício, provavelmente ele vai mudar. Ou é improvável que ele vá mudar daquela forma, daquele local, porque ele foi pensado para ali. O desenho foi feito para ali. Então, ele vai desenvolver dentro daquele local, onde ele não vai precisar mudar o uso, não vai precisar, não deu certo o comercial, vai ter que ser residencial, aí tem custos envolvidos, retrabalhos envolvidos. Essas informações que o BIM coleta, já lhe diz, vai ser residencial por X anos, porque a demanda da região vai manter esse edifício ali assim, assado. Às vezes é uma informação que já dá as diretrizes essenciais para o que vai ser aquele projeto. E aí vem a construção. A construção já é o BIM na execução. Quando você está construindo, você tem informações de cronograma, informações de, vai chegar material, o próximo passo é esse, o próximo passo é aquele. Então, dentro da plataforma BIM, você consegue destrinchar como essa construção vai ser feita de forma hábil e eficiente. Por quê? Porque você tem um modelo com todas as informações. Building Information Modeling, ou seja, modelo com as informações necessárias para a construção. E, por último, a operação. A operação do edifício envolve o quê? O uso do edifício, a manutenção e, muitas vezes, o descarte, quando você vai fazer um retrofit, ou mudar o edifício. Então, nesse caso, o que é que a gente tem? O BIM funcionando como modelo de informação para fazer reparos, para coletar dados, onde é que está sendo mais eficiente, colocar uma placa fotovoltaica, onde é que, se está gastando muito com energia da climatização, onde é que a gente tem que colocar a película no edifício. Então, essa operação, ele está lá também, no pós-obra. É quando você consegue coletar esses dados, trazer para o usuário aquelas informações necessárias para operar o edifício. Então, o cliente fica com as built. 11h30, tá? Obrigado. O as-built, que é como está construído, que antigamente a gente fazia isso em CAD, entregava para o cliente, não pode furar a parede aqui, porque se você furar aqui, tem um cano aqui. Só que o cliente não sabe ler planta. O cliente, ele é leigo. A gente tem nós, da nossa área, engenharia, arquitetura, a gente tem uma inteligência espacial, porque a gente consegue, na prática, colocar isso
trazer isso para a nossa vida cotidiana, porque a gente trabalha com isso, a gente consegue imaginar o que pode vir a acontecer. Isso é fantástico. Mas tem pessoas que só querem estar ali morando e não querem se preocupar com isso. Então, se você falar para ela, não fura aqui, toque a planta do hidráulico, ele não vai entender. Um isométrico, eu demorei um pouco para entender como era um isométrico de hidráulica. Porque se você não parar para imaginar que ali tem paredes e tal, você se confunde, né? Mas a gente treina para não se confundir. Só que a pessoa que é leiga, que está morando ali, vai pegar aquele projeto e falar, não sei o que é isso aqui. Vou furar, eu quero botar meu quadro, sei lá. Só um exemplo básico, mas quero tirar essa parede aqui, porque eu quero abrir esse ambiente. Ah, não pode, porque tem uma coluna d'água passando aí. Então, como é que ele vai saber? Aí ele pega o modelo 3D que a empresa pode fornecer para ele e lhe dá um panorama do seu apartamento. Ele gira ali, ó, com 2 dedos no tablet dele, no celular, e ele vai ver, ah, não, essa parede aqui faz parte. E é mais fácil visualmente ele entender dessa forma, porque é muito mais amigável, não é tão técnico, tá? Então, na operação do edifício, o BIM está lá presente. Como as equipes colaboram, eu já falei, tá? Existem ferramentas que a gente utiliza para deixar o modelo mais eficiente e fazer com que todas as pessoas trabalhem mutuamente juntos, né? Mostrando, ó, você vê que aqui nessa imagem, o profissional está com tablet e o projeto impresso, 2D, né? Provavelmente ele teve alguma situação de modificação e ele está falando, ó, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, olha aqui o modelo, como é que tá, ele gira o modelo e fala, vamos... Então, essa praticidade, essa forma de representação na hora da obra é importantíssima. Então, você conseguir traduzir para o profissional que está executando aquela intenção através de uma imagem, é muito mais fácil, mais palpável para eles do que você chegar e falar, ó, pega a planta e executa o que está aí. É mais interessante que haja uma forma mais elucidativa de mostrar o projeto, tá? Agora vamos falar de dinheiro, a parte cara do BIM, né? Softwares, a gente precisa deles, tá? BIM é legal, é um conceito, é um processo bacana, mas a gente precisa trabalhar com ele dentro de algumas plataformas que existem. Então, difundiu-se esse processo e as pessoas querem melhorar. A Autodesk, para mim, é uma empresa magnífica, que tem uma missão, uma visão para o desenvolvimento das técnicas construtivas que é show de bola. Gente, entrem, o site tem tudo em português. Assim, é óbvio que os melhores conteúdos estão em inglês, tá? É até um alerta para vocês. Trabalhem o inglês de vocês, porque os melhores conteúdos só saem em inglês, infelizmente. Então, os guias, as palestras, os fóruns, a maioria, o que está alavancando lá fora é inglês. Então, aprimorem o inglês de vocês. Então, a maioria do material que eu capto, que eu pego, tem muita coisa boa em português. Então, lá no site da Autodesk, tem muita coisa boa para vocês aprenderem. Eu vou falar depois do treinamento. Mas vamos lá. Softwares e aplicativos BIM. O mais popular aqui entre a gente, assim como o AutoCAD, é o Autodesk Revit. O Revit, eu não tenho o que falar do Revit. O Revit é a minha ferramenta de trabalho cotidianamente. Então, eu ouvi falar do Revit em 2007,
numa aula, eu nunca vou esquecer isso, numa aula de topografia com o professor Juan Cordovez. Hoje ele trabalha em Pernambuco e ele é secretário do planejamento. Quando ele falou, eu fiquei maluco na época, e eu via que o conceito era diferente do AutoCAD, porque a parede não era só 2 linhas, você fazia a parede e ela estava 3D na sua frente, você não tinha que extrudar, no CAD você tem que extrudar, mandar um comando para extrudar a parede. No Revit, é incrível, eu botava uma janela, a janela tinha vidro, tinha esquadria em volta do vidro, no CAD era só 2 linhas. Eu fiquei apaixonado, assim, foi uma primeira vista, eu gostei muito, tanto é que quando me formei, a primeira coisa que eu fiz foi me desloquei para Salvador para entrar nesse mundo da modelagem dentro do BIM. E foi o Revit que me proporcionou esses encantamentos. Então, de lá para cá, é o software que eu uso. Já conheci outros, como o ArchiCAD, da Graphisoft. Tem outros também, como o Allplan Architecture. Tem o da Bentley, que é o Open Buildings, que ele é bem bacana também. E tem esse Digital Project, que esse daqui, eu sempre gostei dos projetos de Frank Gehry. E depois eu desgostei dos projetos dele, porque ele não tinha uma base funcional dentro dos projetos, sabe? Para mim, projeto tem que permear entre função e forma. Ele tem que ter um equilíbrio. E eu achava os projetos deles muito magníficos e muito... Só que depois eu comecei a estudar um pouco mais e vi que tinha muitos problemas nos projetos deles, assim como o de Calatrava, de operação, problemas de infiltração, problemas de que gastava-se muito dinheiro com a ineficiência da forma que ele tinha criado. Então, eu comecei a achar, esse cara é mais um escultor do que, de fato, um arquiteto que trabalha essa questão da forma e função juntas ali, equilibrada. E ele, como era agressiva a arquitetura dele, muitas formas abstratas e muitas formas orgânicas que você não consegue reproduzir de forma prática e fácil no meio da engenharia, ele criou uma plataforma para ele desenvolver os seus próprios projetos. Então, é o Digital Project, que também hoje tem a capacidade de cálculo desse software dele é maravilhoso. Só que, assim, eu não sei quanto custa uma licença, eu só fiz só conheço, tá? Agora vamos lá, licenças. Para você poder trabalhar com esses softwares, infelizmente, você tem, no meu caso, sou profissional liberal, tenho minha empresa e tenho uma CNPJ, para eu me expor, eu preciso estar legalizado tecnicamente. Eu não posso utilizar no meu escritório, que eu uso para renda, porque eu vivo disso, né? Então, eu trabalho e meus projetos é o que me sustenta, é o que me sustenta minha família, o próprio corpo do escritório e tal. Então, eu preciso desse material dentro do meu computador para que eu possa gerir as informações e conceber meus projetos. Então, o exemplo que eu vou dar aqui é o exemplo pessoal, tá? Mas não estou fazendo propaganda da Autodesk, a minha intenção aqui é só mostrar que ainda é muito caro ter licenças para fazer isso. Mas, se você se programar, fizer o seu budget, né, do seu escritório e
e tocar, e poder diluir esse valor durante o ano, infelizmente eles também só querem à vista. Eu fico puto também, porque, pô, poderia diluir esse valor durante o ano, né? Enfim. Mas vamos lá. O Revit, ele tem esse valor aqui, ó. Hoje em dia você não consegue mais comprar na Autodesk o software vitalício, né? Porque existem atualmente está tendo muitas atualizações do software, inserção de ferramentas novas, e que são ferramentas que têm que ter compatibilidade com outros softwares. Então, para eles ficou melhor essa evolução, sendo que ele obriga as pessoas a estar sempre com o software mais atualizado, mas não é uma obrigação. Você pode estar usando o Revit 2020, se quiser, entendeu? Isso fica a sua escolha. Mas o que eu uso é esse AEC Collection, que é Architecture, Engineering e Construction, que é o que eu consigo pegar esses 4 softwares aqui por esse valor aqui por ano. É muito caro para mim, eu sou um escritório pequeno. Então, se eu fosse comprar individualmente, eu teria um gasto muito maior. Então, o Autodesk faz esse plano aqui, que é esse AEC Collection, para a gente poder trabalhar. E, gente, eu tenho 2 máquinas, e esse daqui é o valor para uma máquina. É incrível como é caro. Mas, assim, vocês, enquanto estudantes, vocês podem utilizar para estudar, para fazer alavancar suas ideias, fazer, como a Gabriela faz, as simulações, para você fazer estudos, para você se aprimorar, fazer o treinamento. O interessante é que você use as licenças estudantis que você consegue aplicar através do Autodesk Educational, tá? Aqui é um exemplo, é um vídeo que eu vou mostrar dessas ferramentas aqui sendo utilizadas, tá? Todas elas. Eu preciso do AutoCAD ainda, como eu havia dito, porque eu tenho que muitas vezes transformar o meu modelo em DWG, que é o formato que eu utilizo, que os meus colaboradores utilizam. Então, infelizmente, eu ainda tenho que dar esse passo para trás para estar mandando em DWG para eles. Prestem atenção aqui nesse videozinho, que é como é bacana a informação, a modelagem de informação, usando alguns softwares apenas, né? Mas que são extremamente poderosos. 11h45, viu, Adestes? Já vou correr agora. Encaminha para finalizar, para deixar um tempo, se quiser comentar, tá? Tá. Beleza. From design to construction. With the AEC collection, every designer, engineer, and contractor has access to multidisciplinary workflows that let them create with ease. Explore what's possible and build with confidence. To deliver high-performing buildings and infrastructure that transform lives and communities. Então, vocês podem ver o potencial que esses softwares podem trazer para a gente, né? Agora, eu vou falar rapidamente aqui, para não me atrasar, vou gastar assim 2 minutinhos para falar do equipamento. Equipamento é primordial, tá? O equipamento é necessário para que você consiga executar, assim como as licenças, né? E não é barato você comprar um computador que tem os requisitos mínimos para rodar esses softwares, tá?
Então, o que é que eu tenho? Eu trouxe aqui, essa apresentação Fernando vai distribuir para vocês, mas vocês podem encontrar isso daqui dentro do próprio site da Autodesk, lá em informações, requisitos mínimos. Então, aqui a gente tem que ter, infelizmente, ele só funciona no sistema operacional Windows, diferente do ArchiCAD, que ele trabalha dentro do Mac também, quem usa Mac. Mas ter uma CPU com acima de 2,5 GHz é essencial para ter um rendimento bom. No mínimo 8 de RAM, porque 8 de RAM para mim não funciona. Eu uso hoje 32 e ainda acho que dá para colocar mais. Lembre que RAM é como se fosse a sua mesa de trabalho. Quanto maior a sua mesa de trabalho, melhor para você se organizar. Então, 8 RAM é uma carteira, tá entendendo? Você tem pouca área de trabalho para trabalhar. Resolução do monitor, o melhor que você conseguir. Monitor é importante porque quanto melhor a definição dele, melhor você vai ver o modelo certinho, sem problemas de cor, tá? Principalmente cor. Placa de vídeo, pode exagerar, melhor que você conseguir. Espaço em disco também. Hoje eu uso Dropbox, eu pago um valor mensal, mas eu tenho tipo 3, 4 teras na nuvem. Então todos os meus projetos eles estão alocados em um servidor na nuvem, tá? E ter uma boa conectividade com a internet, se você tem esse material na nuvem, tá? Então, isso tudo é custo, é coisa que você tem que ter para poder manter. Talvez tenha sido por isso que o professor Marco não conseguiu emplacar ainda aí na UFES, porque o equipamento tem que ser de ótima qualidade para você estar rodando esses softwares, né? As simulações que são feitas com outros softwares que agregam valor ao modelo, ele pode ajudar nesse caso. Treinamento, importantíssimo, né? Então, a melhor plataforma de treinamento hoje que eu vejo é a Ziggurat, que ele tem alguns cursos de mestre em BIM, isso de gerenciador, né, de BIM, onde você pode estar sendo um coordenador de projetos. Autodesk, que tem muita coisa gratuita, tem guias, né? Tem o Fórum BIM Brasil, que é que eu participo como usuário, eu pego informações lá, eu estou antenado com algumas coisas, isso é uma coisa que vocês têm que estar sempre antenados com as mudanças, como o Fernando falou, do decreto que saiu para gerar células BIM e tal. Os conselhos, eles têm uma gama tem um interesse muito grande em colocar isso, de trazer o BIM para de fato ser utilizado. Então, entrem no conselho de vocês, lá sempre vai ter uma chamada para algum curso do BIM. Tem algumas plataformas de famílias parametrizadas, como a BIM Object, a BIM-BR, que é uma plataforma recente, mas que ainda está em desenvolvimento. E tem o IMBEC, que ele também auxilia na pós-graduação e tem alguns cursos voltados para esses processos BIM, tá? Eu vou deixar essa pergunta para o final, tá? Do bloco 4. O bloco 5 é a operação do BIM. Como eu havia dito lá no início da palestra, quando você está com um modelo CAD não parametrizado e um modelo BIM parametrizado, qual é a diferença? A gente tem aqui a Convenção Universal de Representação Gráfica. O que significa isso? Se eu mandar um projeto para a Alemanha mostrando esse elemento aqui, eles vão entender
que essas duas linhas aqui é caracterizada como uma parede. Duas linhas mais ou menos próximas, que tem uma janela e tal, pode ser caracterizada uma parede, porque há uma convenção universal que diz para ele que isso é uma parede. No BIM é diferente, porque quando você coloca uma parede, ela de fato é uma parede. Então, no CAD, são duas linhas, não está te dizendo muita coisa. Está te dizendo porque você precisa decodificar aquela informação e transformar aquilo em uma parede, porque você decodificou. Mas nesse caso aqui, é uma parede de fato, que tem reboco, que tem núcleo, que tem armações, que tem a disposição do bloco. Então, imagine que quando você cria a parede no Revit, você não está colocando duas linhas, você está colocando de fato uma parede. Então, ela tem materiais envolvidos ali, tridimensionais, para que você tenha volumetria e informações básicas sobre ela. Aqui mais uma interface do CAD, que o Revit gera isso aqui também, mas o CAD é só isso aqui. Para você gerar o CAD 3D, você tem que extrudar essas paredes. Existe uma gama de trabalho envolvida para que você gere o que o Revit produz naturalmente do que o CAD faz, tá? Então, olha só a quantidade de informações de mobiliário, de escada, de forro, de esquadrias, que está me passando visualmente aqui. É muito mais fácil encontrar um conflito aqui do que um conflito aqui. Embora, se você for extremamente treinado, quando você olhar para uma planta, você já identifica erros. Mas você está usando a sua cabeça para gerar o 3D. Mais aqui... 5 minutos, né, Adestes? Oi? Tá bom. Eu acho que seria bom você já encaminhar para concluir, né? A gente tá. Dá um tempo aí. Não pode passar nada, nem uns 5 minutinhos? Não, pode, mas assim, tem que deixar um tempo se eles quiserem tirar dúvida, né? Ok. Veja o que você... Então, vocês entenderam aqui, né? Essa diferença gritante de informações geradas no Revit e geradas no CAD. Em um trabalho que eu coloquei nessa apresentação, de Tomás Moreira, ele fez esse trabalho em 2008, ele fez uma tese muito interessante, uma tese não, uma dissertação, que ele colocou 30 pessoas trabalhando para saber a diferença entre os softwares parametrizados e os não parametrizados. Então, esse material aqui, eu não vou falar dele agora, vocês procurem, tá? Vai estar ia falar na descrição do vídeo, parece que um blogueirinho, né? Não, mas ele vai estar nas referências desse material, vocês podem ir atrás, tá bem? Aqui é a interface do Revit, mas vocês vão ver essa interface na continuação do curso. Eu queria até fazer um adendo aqui, para que todos participem. É muito importante vocês participarem, porque quem não conhece ainda um software paramétrico, tenha a oportunidade, abra esse espaço, porque é o futuro da nossa área, né? Simulações. Dá para fazer inúmeras simulações no modelo, como eu havia dito. Insolação, ventos. O professor Marco, ele rodou uma simulação na própria casa dele, fantástica, com as partículas se desviando e criando os vetores para onde elas iam. Fantástico. Isso é muito bacana. Eu poderia ter colocado aqui, mas fica para uma próxima. Eu uso muito isso daqui, ó, que é a insolação no edifício. Quais estratégias que eu posso usar? Eu faço a simulação no modelo e vejo o que é que eu posso utilizar nos meus projetos para reduzir essa questão
tanto na parte energética, né, de ar-condicionado, como na ventilação natural também. Colocar paredes duplas, por exemplo, é um exemplo que eu uso para diminuir a insolação de uma determinada face do edifício, ou alguma película, tá? Aqui tem uma simulação mostrando um corte, como ele vai desenvolver a questão de acústica desse anfiteatro aqui. Enfim, dá para você fazer inúmeras simulações. Engenharia estrutural com Revit é uma das coisas também que vocês devem procurar, porque dentro do Revit tem uma ferramenta que chama Structural, estrutura, tá? E aí você pode alavancar detalhes de encaixes, ferragens, encontros de estrutura, análise estrutural. Então, isso daqui também é importante vocês aprofundarem um pouco, porque é uma ferramenta que, embora ainda não tenha muita coisa dentro da norma brasileira, mas ajuda muito a alavancar os estudos e as simulações. O MEP é uma parte do Revit que tem que ser trabalhada à parte. Eu acho que nesse curso vocês vão aprender algumas coisas relacionadas a instaurar, colocar, operar com o MEP, né? Que é colocar as disciplinas de elétrico, hidráulico, climatização. É fantástico quando você consegue integrar dentro da arquitetura toda essa parte de funcionalidade do edifício, onde você tem toda a parte de drenagem bem coletada, a parte de elétrica, a parte de hidrossanitária, impermeabilização, painéis fotovoltaicos, toda essa parte de complementares ao edifício, o MEP dá esse suporte, tá? E tem algumas empresas, como a Tigre, que elas já oferecem suporte, por exemplo, aos dutos de água, esgoto, que já pode ser implementado diretamente dentro do Revit. Alguns pacotes de famílias, né, claro. Aqui tem uma interface mostrando um sistema mecânico de climatização, só para vocês terem uma ideia de como funciona. Ó, você vê toda a simulação, o edifício aqui meio apagadinho, e aqui toda a parte de instalação de ar-condicionado. Aqui você vê um desenho, uma vista em planta da análise, cronograma. Navisworks é o que acha, detecta as incompatibilidades dos projetos, e esse também é um software fantástico que vocês devem procurar para fazer cronograma também de obra, ok? Aqui tem um vídeo que mostra um pouco do MEP, mas eu vou pular. Deixa eu ver se dá para... Aqui na verdade, do Navisworks funcionando. Ele gera essa animação da obra. Enquanto você está executando, você pode gerar essa animação e ver o processo, o que é que falta, o que é que qual o andamento da obra, tá? Esse material que vocês conseguem na Autodesk também, dentro da parte de análise com o Navisworks, tá ok? Considerações finais. Eu ia falar um pouco sobre a minha experiência com o BIM, mas eu estou com o tempo estourado já, acabou de terminar. Mas o que é que eu uso praticamente? Eu levanto o modelo, coloco dentro das orientações que o terreno me passa, faço toda a análise de insolação antes de gerar qualquer elemento arquitetônico, gero os setores, setor íntimo, setor social. Eu trabalho com essas informações são importantíssimas para mim, para eu saber onde que eu vou colocar, captar essa ventilação e distribuir ela dentro do imóvel, dentro do edifício. Como que eu vou fazer para trabalhar toda a parte de proteção da insolação? Gero essas pranchas mostrando para o cliente um estudo de insolação
no solstício de verão, inverno, equinócio, primavera e outono, e outono. E mostro, por exemplo, aqui, nesse caso, o posicionamento da piscina no verão. Todos os dias, manhã e tarde, ela vai ter sol. Então, é uma das coisas que elucida melhor para o cliente. Falar, bacana que durante o ano minha piscina vai ficar no sol. É importante que ela fique no sol, né? Eu tenho um vídeo aqui já da minha empresa mostrando como eu trabalho gerando o elemento via Live Sync, que eu trabalho no Revit e gero automaticamente um elemento tridimensional, jogo dentro de uma plataforma que se chama Lumion, que é outra também que eu uso para fazer apresentações dos meus trabalhos. É claro que para chegar no Lumion, eu já estou com um elemento bem embasado, cheio de informações, já com a quantidade de informações necessárias para que aquilo reduza os erros e seja extremamente eficientes. Então, quando eu faço isso, eu mostro todo o ganho que o cliente vai ter e depois eu transformo isso em algo mais humanizado para que o cliente possa captar as informações que eu criei e coloquei dentro do projeto. Então, dessa forma, eu estou agregando valor e eficiência ao edifício e no final, ele gera a eficiência e o lucro que o cliente precisa. Aval é o nome da minha empresa, tá, pessoal? E aqui é o Live Sync, que é o que eu falei, que qualquer modificação que você faz no Revit, ele atualiza aqui, ele vai puxar aqui no Revit essa churrasqueira e aqui no Lumion, que aqui está uma representação ortográfica e aqui com perspectiva, em perspectiva, com pontos de fuga. Então, aqui é muito mais humanizado do que aqui, é mais técnico, tá? Então, existem formas de você estar trabalhando entre os dois mundos conectados. Então, isso facilita muito o meu trabalho. Às vezes, eu estou querendo criar uma solução e eu quero ver como ela está ficando e como que o cliente vai receber e absorver essa informação que eu estou colocando, tá? Design generativo já é uma coisa que já existe, já é... Oi. Se você puder concluir, são 12h05 já. Tá. É o último já, Fernando. Te prometo que finaliza. Design generativo é o futuro do BIM. É você usar algoritmos para criar regras de design, de desenho, de usabilidade. Você dá as informações básicas. Por exemplo, eu quero fazer uma cadeira mais eficiente possível, usando o mínimo de material possível. Quais são as minhas chances de encontrar isso? O software vai trabalhar ali inúmeros cálculos para reduzir dentro dos seus parâmetros que você colocou, né? Eu quero que seja o menor uso de material possível, ele vai gerar o elemento mais eficiente dentro daquelas regras que você previamente colocou. Então, isso daqui vocês têm que estar de olho também, tá bem? Design generativo é o futuro do BIM, tá? O Dynamo, que é uma coisa muito importante, que isso é o que o Fernando falou no início, que é você ter uma programação visual, que você pode gerar suas próprias simulações, tá? Que também é um capítulo à parte. E eu queria agradecer ao DEC, professor Fernando Márcio, por ter me convidado, o professor Marco, que é excelente dentro dessa área de BIM, e a Liga Estudantil, que é o pessoal que vai dar o curso aí, tá? E aí eu queria abrir agora para vocês fazerem as perguntas, assim, de forma rápida, para a gente não perder muito o fio da meada aí. Bom, então, agradeço aí pela atenção de todos que ficaram até aqui. Depois dá um like, um joinha.
Maravilha. Professor Adestres, alguém quer comentar, quer tirar uma dúvida? Sem perguntas, Gabriela. Então, gente, o BIM é um processo, né, uma política, né, uma mudança de cultura. A gente não pode confundir nunca o BIM com uma modelagem Revit. A modelagem Revit já é um grande avanço em relação ao CAD, mas é muito restrito, tá? A gente precisa realmente se desenvolver nesse processo colaborativo, troca de informações, para que a gente possa explorar, né, criar esse universo, esse ambiente para que todos possam trabalhar ali integrados, né? Acho que o projeto integrado é um dos principais produtos, digamos assim, do BIM. E esse desenvolvimento integrado, né, ele traz soluções de construção fantásticas, né? Você tem um controle da construção muito mais próximo da realidade, mais evidente. Então, eu tenho no meu escritório, trabalhava com projetos, você tem um controle total do que vai ser construído, das interferências que podem acontecer e minimizar essas interferências. E essa discussão, essa integração com os projetos entre si, que é um ganho de qualidade, de assertividade fantástica dentro do processo construtivo, tá? Eu não vou me alongar mais, são 12h08, não sei se o professor Marco está por aí, se ele quer comentar alguma coisa, ou se a gente pode. Eu queria lembrar vocês para se inscreverem, né? E amanhã tem uma palestra boa, onde vai ser modelado, eu vi alguns aqui no questionário perguntando sobre cursos de Revit mesmo. Amanhã vocês vão ter uma noção dessa modelagem Revit, das 8 ao meio-dia, e eu espero que vocês aproveitem. E na quarta-feira tem um de modelagem de instalações hidrossanitárias, tá? O professor Marcos está por aí? Oi, Fernando, estou sim. Parabéns a Destins pela apresentação. Muito obrigado, Eu acho Marcos. que foi um tema bem tratado, a gente conseguiu ter uma noção de quem está, de fato, usando os recursos do BIM para fazer projeto na realidade, né, de fato. E eu acho que não tenho mais nenhum comentário nesse momento para acrescentar. Eu acho que os próximos eventos que a gente vai ter ainda na Semana de Engenharia vão completar bem o tema. Como o próprio Adestines comentou, falar sobre BIM é algo bem extenso. A gente poderia passar a semana inteira falando só sobre esse assunto e mesmo assim a gente não chegaria ao fim. Então, é uma parte importante do BIM e ao longo da semana teremos outras ótimas oportunidades, até mesmo os treinamentos, né, que a gente vai oferecer para vocês amanhã, também na quarta-feira, e para completar o conteúdo da forma que a gente espera. Excelente. Excelente. Eu espero que todos participem, viu, pessoal? Como eu falei, é muito importante. Para essa sementinha geral. Caio, você está com dificuldade de inscrições, então eu estou entendendo que o SIGA está entendendo que você está inscrito, já que você está num grande evento, tá? De qualquer forma, eu vou tentar esclarecer com a Pró-Reitoria de Extensão como é que funciona isso, mas eu enviarei o link para a palestra de amanhã sem falta para todo mundo, tá? Adestre, muito obrigado. E qualquer coisa, Caio, eu enviei pelo e-mail o meu celular, né? Qualquer dúvida, a gente vai acompanhando aí pelo WhatsApp. Adestre, muito obrigado pela sua disponibilidade, pela sua voluntariedade. Excelente palestra. Eu acho que realmente conseguir falar do BIM em menos de 2 horas é muito louvável. E a gente conseguiu ter uma compreensão geral, né? Acho que os alunos estão aí, estão comentando isso também, tá bom? Okay. Eu agradeço. Está convidado para o coffee break aí na sala ao lado, a gente se encontra e bota o papo aí, fecha esse assunto. Ok.
Pessoal, mais uma vez, muito obrigado a todos que participaram e chegaram até aqui, viu? Um abraço. Abraço a todos, viu? Obrigado aí pela presença.